computador. Vamos ver se eu tenho memória aqui. Deixa eu só ver se eu já estou gravando. Desculpa, gente. Estou ou não estou gravando? Estou. Pausar a gravação. Estou gravando. Então, nós vimos que as alianças, elas nos ajudam a compreender os nossos próprios relacionamentos, mas também estudar as alianças do Antigo Testamento será fundamental para nós compreendermos a própria estrutura da Bíblia. A Bíblia não é um amontoado de livros, de escritos, que não tem uma conexão um com o outro, que você vai juntando uma série de pedaços, mas a Bíblia é um todo coerente. E as alianças é que costuram esse todo coerente da palavra de Deus. Então é isso que nós vamos ver hoje. E tudo começa com essa expressão que está aí, que é berit. Repita comigo, berit. Então isso vai cair na prova depois, hein, gente? Essa palavra é importante. Ela significa aliança na Bíblia. E ela vai aparecer inúmeras vezes em inúmeros contextos diferentes. Porque quando a gente fala de aliança na Bíblia, aliança não é apenas a aliança de Deus com o homem. Existem vários tipos de alianças que acontecem na Bíblia e que são uma espécie de acordo, funciona como uma espécie de tratado, uma espécie de contrato que é firmado entre duas partes. Então, a ideia, de forma geral, já faz parte assim da nossa mentalidade. A gente entende a questão de acordos, a gente entende quando duas pessoas fazem uma aliança, especialmente, Zene, eu creio que não esteja no YouTube, não. Especialmente quando a gente participa de um casamento. É uma aliança que é feita ali. Então, a palavra berit, na Bíblia, aparece várias vezes em vários contextos diferentes. E isso vai ser muito importante para nós entendermos que a aliança de Deus com o homem, com o seu povo, ela é realizada dentro de um contexto em que as pessoas que participaram desta aliança, ou com quem Deus selou esta aliança, elas pudessem entendê-la à luz do seu próprio contexto, à luz da sua própria cultura. Veja que quando Deus fala a nós, ele nos fala dentro da nossa condição de poder entendê-lo. Mesmo a Bíblia, ela está hoje em português, ela está traduzida, mas quando Deus falou ao seu povo, e falou a Moisés, por exemplo, ele deve ter falado num bom hebraico, não é? Para que Moisés pudesse entender. E quando Moisés escreve o Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, faltou alguém, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando ele escreve o Pentateuco, ele vai escrever dentro de uma linguagem, de uma época, de uma cultura que eram compreensíveis a ele. Então, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto. E para nós entendermos a Bíblia e entendermos a própria linguagem que Deus usou com eles, é preciso que nós nos esforcemos, voltando no tempo, entrando no carro lá de volta ao futuro, né? Mas indo para o passado e entendermos um pouco do contexto daquela época. Mesmo a forma como a Bíblia ela é escrita, a maneira como ela é organizada, também traduz, em parte, a cultura da sua época, né? Por isso que é importante para nós entendermos algo acerca dessa cultura. Então, veja que na Bíblia existe várias vezes o uso dessa expressão, o berit, e o uso das alianças em vários contextos diferentes no Antigo Testamento. Por exemplo, você tem o contexto de tratados internacionais. Lá em Josué capítulo 9, quando Josué liderava o povo de Israel na terra de Canaã e atacava os cananeus, né? Um povo que vivia ali próximo, os gibeonitas, eles temeram muito. E eles então enganaram o povo de Israel, fingindo que eles tinham vindo de longe. E procuraram então firmar uma aliança com
o povo de Israel. Veja, lá em Josué, capítulo 9, no versículo 6, diz assim: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Então, o mesmo termo berit aqui é usado nessa aliança. Nós temos outros textos aí que poderiam ilustrar esses tratados internacionais, mas nós temos também as alianças das tribos, dos clãs. Por exemplo, em Gênesis capítulo 14, versículo 13, nós temos assim: porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Abner, os quais eram aliados de Abrão. Então, o texto aqui em Gênesis 14 fala, quando ele fala acerca daquela guerra em que Abrão vai resgatar o seu sobrinho Ló, ele fala de pessoas que eram aliadas de Abrão. Então, você percebe aqui uma aliança entre clãs ou tribos. Existe também, na Bíblia, exemplos de acordos pessoais, como aliança. Por exemplo, você tem Labão e o seu sobrinho Ló. Gênesis 31, versículo 44. O texto diz assim: vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Ou seja, vamos fazer aqui um contrato de lealdade. Vamos firmar um pacto aqui de paz, estabelecendo aí os procedimentos para que nós possamos habitar numa mesma terra em paz um com o outro. E nós temos também acordos de lealdade, como por exemplo 1 Samuel 18:3. Aqui você tem um acordo entre Jonatas, que era filho de Saul, rei Saul, que perseguia Davi, mas Jonatas então faz um acordo de lealdade com Davi. Diz lá o texto: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então veja, Jonatas e Davi fizeram aliança. E uma outra forma muito conhecida é o casamento. Malaquias capítulo 2, versículo 14, diz lá o texto: perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre mim, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, para dar alguns exemplos de que há muitas alianças na Bíblia e que esses acordos, esses contratos, eles eram comuns para a manutenção da paz ou para a criação de uma sociedade comum. Então, é dentro desse contexto que nós temos que entender quando o termo aliança aparece na Bíblia. Porque, de novo, quando Deus ele fala ao homem, ele fala de uma forma que o homem possa entendê-lo. Existe aí o que se chama de linguagem de acomodação, que é uma linguagem em que Deus como que desce a nós e fala a crianças que podem entender o que ele está dizendo dentro do nosso contexto e condição de entendimento. Bom, o que seria aí uma definição e uma ilustração de aliança? Pacto ou aliança significa um compromisso solene de si mesmo em assumir uma obrigação. Então, esse é um aspecto importante. É um compromisso e um compromisso solene, é um pacto. O casamento é exatamente isso. Por isso que a gente não pode aceitar como normal esta prática, muitas vezes em casamentos, e tornar aquele ambiente completamente informal. Parece que as coisas ali são só feitas para tirar foto, e não tem aquela formalidade, ou a seriedade, ou mesmo a solenidade, a reverência que aquele momento exige. Quando as pessoas começam a fazer muito gracejo, perde-se então essa solenidade. Uma outra definição: uma aliança, em seu sentido normal, é uma relação eleita, ou seja, escolhida, de obrigação, em oposição à relação natural sob juramento. Então, duas pessoas se colocam dentro de uma relação de obrigação,
que elas escolheram, né, não é uma coisa natural, sob juramento. Então, o que seria uma coisa natural? Seria uma relação pai e filho. Você não precisa de um contrato para uma relação pai e filho. Você já é pai e tem um filho, né? Então, essa é uma relação natural. Mas a relação de marido e mulher precisa ter esta aliança, esse compromisso, quando eles passam a ser marido e mulher. Ou, né, uma nação suzerana e outra nação vassala, por exemplo. Uma terceira definição é: um pacto é um acordo duradouro que define um relacionamento entre duas partes que envolve uma obrigação solene e vinculativa especificada de pelo menos uma das partes em relação à outra. Então, aqui nessa definição, ele já está incluindo o que é uma aliança no sentido de Deus para conosco, feita por juramento sob ameaça de maldição divina e ratificada por um ritual visual. Então, ele já amplia um pouco mais essa definição e a aliança aqui envolve essa obrigação de pelo menos uma das partes. Isso a gente vai ver que tem exemplos bíblicos em que só uma parte assume essa aliança e a outra parte, ela como que é apenas alguém que recebe, né? Ela é receptora dessa aliança. Então, alguém se compromete a realizar algo por outro sem receber nada em troca. Eu sei que já estamos pensando em Deus, mas há outros exemplos, há um exemplo, pelo menos, na Bíblia, em que isto acontece. Podemos já mencionar este exemplo. Ele está lá no final do livro do Gênesis, quando Jacó faz com que José prometa. Deixa eu ver aqui o texto. Nós temos lá em Gênesis, eu acho que eu vou ficar devendo o texto exatamente aqui, para apresentá-lo daqui a pouquinho. Então, existe sim uma promessa que Jacó faz José prometer em relação a ele, cuidar dele. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. E existe também uma promessa, aqui já, no capítulo 47 de Gênesis. Então diz o texto assim, versículo 29, Gênesis 47, 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, que era Jacó, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa. Então veja aí um sinal dessa aliança. Ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então, neste acordo, nesta aliança, em que José faz um juramento, e é um juramento solene, aqui um sinal, né, colocar a mão debaixo da coxa, ele pede que se use de beneficência e de verdade. São duas palavras em hebraico, hesed e emet, que a gente vai depois ver nesse mesmo texto aqui, mas eu estou adiantando, e que mostra essa condição em que uma pessoa pede a outra que faça esta aliança e ela não tem nada para oferecer em troca. No caso aqui, Jacó já é uma pessoa de idade e ele pede então, olha, faça isso por beneficência, ou seja, por bondade e por fidelidade, né? Que é a mesma expressão aqui de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito. Então, assim que ele morrer, nada ele poderá fazer em prol de si mesmo, a não ser esperar que este compromisso da parte de José seja cumprido. Muito bem.
Seguindo aqui, espero que vocês estejam todos comigo. Então, as alianças no Antigo Oriente Próximo. Como eu falei, nós temos um contexto, na época, contexto do qual fazia parte Moisés, fazia parte todo o povo de Deus, que eles conheciam, né, que até hoje também se pode tirar na arqueologia, né, arqueólogos também conseguem documentos provando esses tipos de alianças, esses tipos de acordo. Existiam basicamente dois tipos de alianças no Oriente Próximo. Gente, tudo isso para a gente chegar daqui a pouco lá em Noé, né? Isso aqui é um preâmbulo, é uma preparação para nós entendermos os conceitos de alianças gerais, para depois aplicarmos em Noé e futuramente em Abraão e no seguinte em Davi, Moisés e Davi. Então, tínhamos dois tipos de alianças no Antigo Oriente Próximo. A da relação suzerano-vassalo, que representava aí duas forças. Você tem o suzerano, que é o rei, o vassalo poderia ser um outro rei, mas que iria estar ligado a esse primeiro numa relação de servo. Então, o vassalo é um servo. E tínhamos também o tipo carta real ou concessão de terra. Então, é uma aliança que diz respeito a uma propriedade. Então, naquela aliança, naquele documento, uma determinada propriedade fica definida, estabelecida como sendo de uma determinada pessoa durante um determinado tempo ou sob certas condições, em geral, condições ligadas à questão de lealdade, muito mais do que um pagamento em si, mas uma questão de lealdade ao suzerano. Quando a gente olha para esses dois tipos de alianças que eram comuns no Antigo Oriente Próximo, nós podemos dizer que a Bíblia ela traz no seu conceito de aliança esses dois tipos juntados aí. Como a gente vai ver, né, quando Deus, por exemplo, promete ao seu povo uma terra, diz que vai dar essa terra, ele será o seu Deus, eles serão o seu povo, e a esse povo será dado uma terra a eles. E isso tudo está na aliança de Deus para com o seu povo, isso vai ficar claro em Abraão. É justamente aí que Abraão pede um sinal. Ele queria saber como é que essas coisas vão ser assim. E aí Deus mostra, né, claramente a sua aliança com Abraão. Bom, na Bíblia, nós temos aí os principais alianças, né, que vão, que a gente vai estar estudando e que norteiam aí, fazem essa ligação por toda a Bíblia. Começa lá na aliança com a criação ou da criação, já estudamos isso. A aliança com Noé, Gênesis 6 a 9. Aliança com Abraão, Gênesis 15, 12, 17 e 22. Depois a aliança com Moisés, que é a aliança no Sinai, Êxodo 19 e 24. Aliança com Davi, 2 Samuel, de Samuel 7 e Salmo 89. A nova aliança, que já aparece no Antigo Testamento e que o Senhor Jesus depois vai dar uma nova amplitude a esta nova aliança. O que nós vamos ver aqui é que a aliança sempre diz respeito na Bíblia ao relacionamento de Deus com o homem. Lá no início, na criação, Deus estabelece como este homem se manteria vivo no sentido amplo da palavra. Estar vivo significava estar operacional, né? No sentido da sua biologia, e para isso ele precisaria trabalhar para poder comer e precisaria se relacionar para poder se multiplicar e manter a humanidade viva, né? Manter a sua existência. Mas, para que este homem pudesse estar vivo no sentido espiritual, era preciso respeitar a aliança com Deus, e o sábado era o sinal dessa aliança, que deveria ser guardado, que deveria sempre ser prioridade na vida deste homem. Nós vimos que o homem quebrou isto. O homem se rebelou contra Deus. E aí temos uma nova aliança, que é a aliança com Noé, em que o mundo será destruído
e um novo Adão virá à tona. Deus vai refazer, vai recomeçar a história do homem a partir de uma família novamente. Mas desta vez já é uma família pecadora. É uma família que foi escolhida pela graça. Foi uma escolha de Deus, né? Deus quis que fosse através de Noé. E, aliás, nós vamos sempre perceber que na aliança de Deus está sempre o aspecto da escolha. É Deus quem escolhe os seus, né? Então, isso vai ser um aspecto muito importante. Então, Deus escolhe Noé, faz uma aliança com ele, destrói o mundo, e com a mesma água que ele inundou o mundo, essa mesma água suspende aquele navio, o barco onde ele estava, né, que ele construiu, a grande arca, a sua família é mantida salva, e quando as águas descem, quando ele sai da arca, então é feito ali um pacto, um ritual desta aliança, haverá um sinal desta aliança, e logo em seguida nós vamos ver que Noé pecou, que os seus filhos pecam, e depois vamos ter a Torre de Babel, mostrando que o homem continua, na essência, o mesmo pecador. Deus faz uma nova aliança, desta vez com o homem, para estabelecer uma relação com uma nação pela qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. No quarto aqui, a aliança no Sinai é novamente agora com esta mesma nação, Deus vai apresentar as suas leis, como deveria ser este relacionamento dessa nação com esse Deus. E depois, em Davi, nós vamos ter a visão de um reinado. Davi é aquele homem que Deus vai dizer, o seu reinado vai ser mantido e ele vai ser um tipo de Cristo apontando para um reinado muito maior, até chegarmos aí à nova aliança. Então, nós temos essa narração das alianças de forma progressiva, de forma crescente e uma ligada à outra. Bom, vamos falar um pouquinho sobre contrato e aliança. Para nós que somos ocidentais, nós fazemos, às vezes, confusão entre o contrato e aliança. E qual é a diferença entre os dois? Quando a gente pensa numa relação de pessoas da nossa sociedade, nós pensamos muito mais no aspecto de contrato. Mas há muitas diferenças aqui que a gente deve procurar separar na nossa cabeça. Quando a gente faz um contrato com alguém, se espera que exista um benefício no final, né? Então, tem que haver um benefício para ambas as partes. Por isso que é feito um contrato. Um contrato de serviço, por exemplo, um contrato de um produto. Quando você compra um produto e lá está um contrato que te dá garantias de que, se o produto der defeito, você poderá trocá-lo, né? Você assina, talvez, um termo de uso daquele equipamento. Por exemplo, quando você aluga um automóvel, você assina lá determinados termos de como você pode ou não pode utilizar aquele automóvel. Enfim, um contrato que deve trazer no final benefício para ambas as partes. Mas no caso da aliança, nem sempre é assim. Primeiro que não se trata de benefícios, se trata de um relacionamento. A aliança, normalmente, no antigo Oriente Próximo, ela dizia respeito a um relacionamento. Quando estabelece-se uma aliança no antigo Oriente Próximo, é porque já havia um relacionamento, mas agora nós queremos estreitar, fortalecer esse relacionamento entre as duas partes. A aliança entre duas partes normalmente é estabelecida com uma parte mais forte, que faz esta aliança com uma parte mais fraca. Nos contratos humanos, normalmente procura-se estabelecer aí num jogo de forças, né, uma equalidade, né, uma igualdade entre elas no sentido dos direitos que ambas e deveres que ambas têm. Bom, também um aspecto importante aqui, quando a gente pensa na diferença entre contrato e aliança, é que um contrato ele prevê uma negociação orientada para o produto. Então, tudo que você quer receber no final é um produto que lhe satisfaça, né? Então, há uma negociação de preço e produto. Enquanto a aliança
é orientada para a pessoa, para a qualidade da lealdade e da fidelidade da pessoa. É isso que está aqui no item obrigação. É performance versus lealdade. O término do contrato é especificado. Já na aliança é indeterminado. Normalmente uma aliança termina quando ela é quebrada. É a mesma coisa de uma aliança de casamento. Não existe na aliança de casamento, olha, a nossa aliança vale até a data tal, né? Ainda bem que não tem isso, mas é feito até que a morte os separe. Então, ela tem prazo indeterminado versus o contrato que é especificado. E ambos prevêem violação. E se houver uma violação? Se houver uma violação, quebra-se a aliança. A aliança deixa de existir ou impõe-se as sanções que já estão, as estipulações, né, que já estão presentes na aliança. No caso de uma aliança como a que foi feita com Abraão, o que era muito comum naquela época, os animais eram partidos ao meio, o que significava que se eu quebrasse a minha parte da aliança, que eu pudesse ser, que eu fosse morto, né, que eu fosse partido ao meio por conta da minha violação, por conta da minha deslealdade. Então, eu já citei aqui esse exemplo de aliança pessoal, lá em Gênesis 47, 29 a 30, está aqui destacado no texto, a estipulação dessa aliança, né? Ela é feita com base na beneficência e verdade, ou seja, a bondade e fidelidade. Não existem aqui outros aspectos, né, que o outro lado poderia exigir, mas Jacó pede para que José leve os seus ossos apenas por uma questão de bondade e de verdade. Essa mesma expressão, veja que interessante, as mesmas palavras, Hesed e Emet, vão ser usadas também no Salmo 117, na relação de Deus com os povos, ou de Deus conosco. Veja lá, Salmo 117. O salmo inteirinho está aqui. O Salmo 117 é o menor salmo da Bíblia. E diz o texto: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Então veja que ele diz: a misericórdia do Senhor e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Esses termos, eles aparecem nos contextos e sentido de uma aliança. Então a gente só percebe isso quando vai lá no estudo do hebraico e isso acaba vindo à tona. Não é interessante? Então, muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Essas são as únicas condições de Deus realizar uma aliança conosco, por causa da sua misericórdia e a sua fidelidade. Bem, queridos, ditas essas coisas, vamos entrar agora na aliança de Deus com Noé e o recomeço da criação. Bom, é lá em Noé que pela primeira vez na Bíblia aparece o termo Berit, que é o termo aliança. E ele aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 18. O texto diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. É interessante aqui a gente observar o contexto. Vá lá na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6, e o que você vai observar é que o ser humano, ele se degenerou extremamente. O versículo 5, ele diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o que o texto deixa claro é que o homem chegou numa condição de violência e de torpeza, de vileza muito grandes, a tal ponto que Deus percebeu que não havia outra coisa a fazer na sua vontade do que destruir o homem. Então, o versículo 6 diz: então se arrependeu o Senhor
de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Então, o texto continua dizendo: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, é interessante a gente entender que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, ele tem todo o direito de destruí-las, caso as coisas que ele criou não sirvam ao seu propósito. E Deus, então, aqui resolve destruí-las. Mas o texto vai dizer uma coisa muito importante. Porém, versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Quando o texto aqui diz que Noé achou graça diante do Senhor, a palavra graça não significa que Deus olhou para Noé e falou: ah, mas tadinho, né? Aquele homem é tão bonzinho, que gracinha. Não, é porque Deus, ele usou de graça para com Noé. Noé, o texto diz, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas em nenhum lugar vai dizer que Noé era um homem perfeito ou merecedor da salvação. Depois que Adão pecou, toda a raça humana ficou contaminada pelo pecado. Então, mesmo Noé sendo um homem justo e íntegro, ele também poderia ter perecido junto com os outros no dilúvio, que Deus estaria simplesmente fazendo a sua justiça. Então, não vamos aqui apontar para Noé como um sujeito perfeito. Não. Então, Deus usou de graça para com Noé. Noé achou graça diante do Senhor. E uma graça que também foi estendida à sua família. Noé e sua família foram salvos. Então, isso tudo é graça de Deus. O versículo 11 vai mostrar ainda mais claramente a condição daquele povo naqueles dias. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aqui é um termo interessante, violência no hebraico, que a palavra é Hamas, né? E não tem nada a ver, né? Apesar de ser o mesmo nome do grupo palestino que vive, o grupo terrorista, né? Que vive atacando Israel de todos os lados, significa violência, mas o Hamas é um termo no árabe que significa outra coisa completamente diferente. Na verdade, é alguma virtude e não violência propriamente, mas para o povo judeu significa violência mesmo. Então, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de Hamas, cheia de violência. A terra, e eis, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, é nesse contexto, no versículo 18, quando Deus avisa a Noé que vai destruir, versículo 17, estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Pensa o quanto essa expressão pesa nesse texto e pesa para Deus. Deus não está aqui brincando de bonequinhos, né? Em que você, ou como se a gente fosse alguma espécie de vaso de barro, que você cria o vaso, né? E aí o vaso está torto, quebra, faço outro. Deus é o autor da vida. É como se Deus estivesse indo contra a sua própria essência, no sentido de ser o mantenedor da vida. Aqui Deus está dizendo que a vida perecerá. Porque, na verdade, essa vida toda estava já acometida, estava contaminada toda pelo pecado. Então, o ser humano já estava morto, no seu sentido espiritual. Então, Deus disse aqui, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, versículo 18, estabelecerei a minha aliança, minha berite. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Veja, todos esses aqui Deus preservou com a sua graça. E aí estende também essa graça para com os animais. É claro que num outro sentido, de preservação desses animais, não no sentido humano de que eles pudessem ter pecado. Então, ele deveria guardar desses animais
segundo as suas espécies, 2 de cada espécie deveriam ser conservados em vida. Então, e o texto diz, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, Deus aqui faz uma aliança com Noé. E alguns aspectos que nós devemos levar em consideração para entendermos esta aliança com Noé. Veja, algumas características. A gente falou um pouquinho lá em cima, antes, mas agora sendo um pouco mais detalhados aqui, nessa comparação da aliança do Antigo Testamento e do Antigo Oriente Próximo. A gente tem no Gênesis, capítulo 21, versículos 22 a 34, um exemplo disso, que é a relação do rei de Gerar e Abraão, quando eles estão ali tratando acerca dos direitos de uso de água. Então, não dá tempo de ler aqui o texto, depois façam essa leitura, mas algumas características gerais, 4 delas. Um pacto não necessariamente inicia um relacionamento. Que ficou duplicado aqui. Mas um pacto não necessariamente inicia um relacionamento. Às vezes o relacionamento já existe. E aqui, você fala, eu já ouvi isso, você já mencionou. Mas aqui a gente já está aplicando para a realidade desta aliança com Noé. Porque nós vamos entender que esta aliança com Noé não era como que uma primeira aliança ou no seu início. Vamos entender isso aí. Segundo, há uma linguagem convencional para iniciar convênios, pactos, alianças ou tratados, que é padrão no Antigo Testamento. Qual é essa linguagem? É a linguagem do karat berit, que significa cortar uma aliança. Quando alguém te chama para cortar uma aliança lá no Antigo Testamento ou no Antigo Oriente Próximo, significava que vocês iriam realizar uma aliança a partir do zero, do início, e que o sinal de que isso seria realizado era a morte dos animais. Então, isso era cortar uma aliança com a morte de animais. Terceiro, um pacto confere status legal e vinculativo a um relacionamento por meio de uma cerimônia formal e solene. Então, uma aliança que tem uma cerimônia. Quarto, o estabelecimento do pacto envolve um compromisso ou juramento ou promessa e, frequentemente, sinais ou testemunhas. Isso a gente já tem comentado, né? O sinal de que aquela aliança foi realizada e testemunhas também são trazidas para essa aliança. Bom, então existe uma chamada aliança de início e outra aliança de reafirmação. Quando nós consideramos a aliança que Deus fez com Noé e seus descendentes, podemos ver imediatamente que falta a expressão ou linguagem padrão para a iniciação da aliança, que é o karat berit, ou cortar uma aliança. Você não tem essa expressão ali, mas você tem o rekim berit, que significa afirmar verbalmente a validade continuada de uma aliança anterior. Ou seja, afirmar que alguém ainda está comprometido com o relacionamento da aliança estabelecido numa aliança preexistente. Eu não sei se vocês estão juntando aqui as peças, mas o que se quer dizer aqui é que quando, lá no Gênesis, voltando aqui o texto, quando aqui em Gênesis 6:18, ele fala, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, o termo aliança aqui dá um sentido de que é uma renovação de aliança e não de uma nova aliança a partir do zero. Ok? Então, ele está reafirmando uma aliança. Mas onde é que, então, foi feita uma primeira aliança que ele esteja reafirmando? É justamente lá no Éden, quando Deus fez a sua aliança com a criação, a sua aliança com Adão. Agora, o que Deus está fazendo com Noé, na verdade, é reafirmando aquela mesma aliança que havia sido feita com Adão.
Então, a construção Requiem Berit, em Gênesis 6 e 9, indica que Deus não está iniciando uma aliança com Noé, mas está afirmando a Noé e seus descendentes um compromisso iniciado anteriormente. Essa linguagem indica claramente uma aliança estabelecida anteriormente entre Deus e a criação, ou entre Deus e os seres humanos na criação. Então, além disso, além de termos esse indicativo de que não se trata de uma nova aliança, no aspecto de que é algo que Deus está começando agora, mas de uma reafirmação, além do termo que é utilizado, nós temos também como provas disso os paralelos entre Adão e com Adão, né, e as narrativas da criação e agora o dilúvio em Noé. A história do dilúvio é apresentada como se fosse uma nova criação e Noé como um novo Adão. Vamos pensar nisso um pouquinho. Quando a gente pensa aí na história desse dilúvio, entenda que, olha só que interessante essa analogia, né? Porque quando Deus cria os céus e a terra, havia águas que depois são separadas das partes secas, né? As águas são ajuntadas e aí a terra seca ela passa a emergir, ela passa a surgir. Olha que analogia interessante com o evento do dilúvio, porque da mesma forma é preciso esperar que as águas abaixem para que a terra novamente surja e da terra surja a vegetação. Então, até a ordem aí do pós-dilúvio é a mesma ordem da criação, né? Faz separação entre as águas e a terra seca e depois a vegetação passa a existir e aí os animais são liberados para sair da arca e habitar, né, povoar a terra. Existe aí uma sequência que é muito parecida e também porque Deus quer agora repopular essa terra a partir daqueles seres que estavam dentro da arca. E nesse sentido, também Noé é apresentado como um segundo Adão. A bênção que nós vemos e a comissão, né, a gente chama lá no Novo Testamento, quando Jesus fala à igreja, né, ide por todo o mundo, chamamos de a grande comissão, que é a comissão da igreja. Mas lá atrás, Deus tinha feito uma comissão também, uma grande comissão para Adão, no sentido dele povoar a terra, multiplicar, no sentido dele dominar todos os seres humanos, todos os seres vivos, né, os animais. E agora, novamente, Noé recebe esta mesma comissão da parte de Deus. Então, um pacto dessa natureza, por definição, ela, se fosse, né, se fosse uma nova aliança, então ela envolveria aquele cortar a aliança, mas não é o que acontece aqui. Veja os termos dessa aliança. Em Gênesis 9, de 1 a 7, Deus abençoa Noé e o comissiona como novo Adão, dando-lhe o mandato de Adão, modificado um pouco para se adequar às circunstâncias de um mundo caído. Então, evidentemente, há uma diferença entre como Deus apresentou aquela aliança a Adão e agora a Noé, porque trata-se de um mundo caído. Gênesis 9, agora a gente vai para o texto que é depois do dilúvio, descreve o pacto, suas partes e seu sinal. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá no texto. Deixa eu ver, eu vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento. Nós vamos... Deixa eu ver alguém. Isso, exatamente, Rosendo. Deus está ratificando. Eu vou só colocar aqui para a gente ver o texto bíblico. Onde está o meu software? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui Gênesis 9. Deixa eu aumentar o texto. Mais.
Pronto, agora até quem está de celular consegue enxergar. Veja aí que interessante esse texto de Gênesis capítulo 9. Foi depois que eles saíram da arca. Então ele fala: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha que interessante isso. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Se nós formos lá para o Gênesis capítulo 1, né, Deus também, olha o que Deus fala para eles, para Adão, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e tarará. O mesmo vocabulário, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, nós podemos olhar para agora Gênesis 9 e perceber essa relação entre as duas alianças. É como se Deus estivesse, de fato, ratificando. Essa aliança é uma aliança da criação, da existência, da sobrevivência dos seres, das espécies. É necessário que eles sejam fecundos, que eles se multipliquem, que eles encham a terra. Veja que esse é o desejo de Deus desde o Éden e continua sendo válido nos dias de hoje. Milênios depois, continua sendo válido. Milênios depois, a terra ainda tem muito espaço. Ela não foi ainda completamente habitada. Existe aí um temor, né, de que haja uma superpopulação e que isso vá acabar com a Terra e tudo mais. O ser humano é o pior inimigo da Terra, mas isso não é verdade do ponto de vista bíblico. Sim, o ser humano, por causa do pecado, tem uma capacidade de destruição fenomenal. Mas, passados tantos milênios, nós temos espaços gigantescos da Terra que ainda não foram habitados. E nós temos hoje vivido uma tendência contrária a esse multiplicai-vos, especialmente os ocidentais, né? Os muçulmanos, ao contrário, eles mantêm essa mesma ideia muito viva. Então, eles estão se multiplicando e vai ter um momento em que eles serão uma maioria, talvez absoluta, e por conta disso vão acabar dominando. Mas a ordem está aqui, né? Sede fecundos, multiplicáveis, encher a terra, como lá no Jardim do Éden. Então, é a mesma aliança. Bom, olha só, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Isso, só um segundinho, Arthur. Isto também tem a ver com esta nova relação do homem com o animal. A gente sabe disso por conta lá do capítulo 3 de Gênesis, por conta do pecado do homem, a relação com os animais passou a ser uma relação conflituosa, mas tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. A mesma ideia que foi dada para Adão. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. E agora com uma novidade, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, agora está liberada, né, a churrascada, está liberado poder desfrutar também da carne. Porém, sem sangue. O sangue não comereis. O que vai ser depois mais detalhado na lei de Moisés. Vai ser deixado bem claro que o sangue não deve comer, porque o sangue tem um sentido da vida, né? E havia para Deus essa separação aí, no sentido de que o sangue não deveria ser comido junto com a carne. Então, tire o sangue e coma a carne. Se alguém, e aí um aspecto importante, como também, deixa eu ver aqui, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O que é isso? Agora, no contexto do pecado, Deus sabe a capacidade que o homem tem de cometer violência, de cometer homicídio, inclusive... Peraí, gente. Vou pedir ajuda aqui aos universitários, por favor. Então, o homem ele tem uma capacidade de destruir. E Deus aqui está tão somente valorizando a vida. Não é? O que lá no Éden
já era explícito, o valor da vida, agora, por causa do pecado, o homem precisa receber esta ordem de Deus. Preserve a vida. Então, se alguém tirar a vida de alguém, vai perder a sua vida, né? Por causa do valor que a vida tem. Então, é uma ação restritiva ao pecado. Mas, versículo 7, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Quando você lê aqui esse versículo, você entende mais à frente por que a Torre de Babel confrontava Deus na sua vontade, porque eles não queriam povoar a terra. E aí, veja só que interessante, quantas vezes aparece aqui o termo eis que estabeleço a minha aliança convosco. Olha quantas vezes, estabeleço a minha aliança, estabeleço a minha aliança. Esse é o sinal da minha aliança, sinal da aliança, lembrarei da minha aliança, lembrarei da aliança. Esse é o sinal, várias vezes, aqui a mesma expressão. Espera aí, Arthur, você tem uma pergunta aí. Não sei porque que ele está sublinhando aqui os artigos, artigo O, né? Espera aí, deixa eu tentar desligar isso aqui. Pronto. Agora, observe também que esta aliança de Deus, ela faz convosco, que é com Noé e os seus, e com a sua descendência. Ou seja, já com todos os seus filhos e tal. Veja que ele não escolheu ainda o seu próprio povo. Isso só vai acontecer com Abraão. Então, a descendência dele implica no povo, no ser humano. E com todos os seres viventes que estão convosco. Então, essa aliança de Deus era com eles, com as pessoas, mas também com todos os animais da terra. Então, é uma aliança com a própria criação. Ok? Arthur, você ia fazer uma pergunta. Deixa eu... Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo chegar aí. Pronto. Diga, Arthur. Oi, rapidinho, é mais uma pergunta de aplicação mesmo, porque quando eu leio a Bíblia, principalmente essa aliança que Deus fez com Adão e depois reafirmou em Noé sobre ser fecundos, eu fico pensando se talvez a vida pós-moderna e tal não deixou a gente remando contra essa aliança, assim, no sentido que hoje existe um controle de natalidade, até no meio dos cristãos, assim, foca-se em trabalhar primeiro, vamos trabalhar, viajar, gastar dinheiro, depois dos 35 a gente tem filho, né? Né? Porque agora tem cachorro em casa também, então não dá para ter mais de 1 ou 2 filhos. E quando eu leio lá, até Eclesiastes 12 fala, né? Tenha filhos no dia da sua mocidade, assim, e que os filhos são como a flechas na aljava, né? E tal, todo esse negócio. Parece que a Bíblia ela afirma e reafirma para que a gente tenha filhos e tenha muitos. E não tem nada na Bíblia que nos dê esse aval. Não, eu vou fazer a minha vida primeiro, aí quando assim eu tiver um tempinho, aí eu faço um filho. Eu tenho a impressão que o católico está um pouco na nossa frente nesse sentido. Não que proibir métodos de controle de natalidade seja uma coisa que eu acho que é certo que eles fazem, mas o incentivo à fertilidade eu acho totalmente correto. Daqui a pouco os cristãos vão ficar para trás, os muçulmanos vão passar os cristãos em número de pessoas, porque eles são muito mais fecundos, né? Como é que o senhor vê essa aliança nos dias de hoje, do ser fecundos? Então, é verdade o que você está colocando. É claro que a gente leva em consideração, para ter os nossos filhos, as questões econômicas também, né? A gente hoje tem controles de natalidade para que ninguém possa também, digamos que, criar uma situação que ela mesma não consiga gerir, né? Então existe aí uma possibilidade, mas não deve ser contrária à vontade de Deus. De fato, a vontade de Deus natural é que o homem procrie. Isso entra até em estatísticas, né? Que se nós não tivermos pelo menos 2 filhos, nós estamos diminuindo em termos de número, e aí vai contra a vontade de Deus. E isso, como o irmão colocou, tem muito a ver com o nosso contexto de vida, que é muito mais ligado às questões até econômicas. A gente quer ter bem-estar,
Claro, tudo hoje é caro, escola é cara, manter criança é muito caro, mas porque o nosso estilo de vida está expulsando as crianças da nossa realidade, tornando Uhum. difícil ter crianças. Então, quando você segue nessa linha de pensamento, não, eu quero dar a elas o melhor e tal, você não pode ter mais do que uma criança, você não dá conta. E também a questão de ambos, né, os dois pais trabalharem, pai e mãe, terem que trabalhar para poder gerir esse tipo de vida, torna difícil ter mais de uma, duas crianças. Então, a nossa Uhum. sociedade ocidental, que tem uma característica consumista, individualista, uma série de istas, tem nos levado a esse controle. Além disso, existe também a ideologia, né? Que, inclusive, lá na ONU e outras instituições aí grandes, elas de fato pregam esse controle de natalidade para que haja menos seres humanos. Há uma ideia, inclusive, de que quanto menos seres humanos, melhor na existência do planeta, porque causa menos poluição. Então, já vi coisas, né, falando, olha, é bebê que mais causa poluição, né, na face da Terra, porque é mais seres humanos consumindo, poluindo, desde a fralda até os plásticos e etc. e tal. Então, mas isso vai contra a palavra, né? E aí, quando você tem um grupo como os muçulmanos levando isso a ferro e fogo, né, tendo vários filhos lá e nada preocupados com a questão econômica, vai mostrar que mais cedo ou mais tarde eles vão dominar, simplesmente. Né? Um dia Sim, as grandes nações serão subjugadas aí pelos muçulmanos, porque eles não estão preocupados com isso. sim. Obrigado, pastor. Valeu, querido. Bom, seguindo aqui, hoje os nossos cachorrinhos aqui estão agitadíssimos, impressionante, estão muito animados com o estudo também, querem participar, querem dar opinião. Vamos lá. Então, os termos da aliança. Primeiro disse que seja frutífero, cresça em número e encha a terra. Mesma coisa que a gente enxerga lá em Adão. Segundo, em Gênesis 1, a humanidade foi ordenada a governar a terra e subjugá-la. Terceiro, os animais são dados à raça humana como alimento, assim como as plantas foram dadas na criação para alimento. Quarto, a vida humana é especial e de valor inestimável, assim como era no Éden, continua sendo. Só que desta vez, Deus trata com justiça retributiva. Ele dá isso ao homem. Depois isso vai ficar mais claro como sendo uma tarefa de governo. A partir da própria lei de Moisés, que quem deve aplicar essa justiça, especialmente a pena capital, é o governo. Tem que passar por um tribunal. O cara que comete um homicídio, por exemplo, um homicídio culposo, ele tem uma cidade-refúgio, onde ele pode se refugiar, literalmente, do vingador da família do sujeito que foi morto, e lá esperar um julgamento justo. Agora, se for julgado, sentenciado e condenado, então ele deverá ser morto. Então, Deus vai exigir essa justiça retributiva. Também aqui no elemento número 4, é que a raça humana é uma família, todos estamos relacionados. Então, em Noé somos uma família. E quinto, Deus considera a família, a sociedade humana, responsável por administrar a retribuição quando uma vida humana é levada intencionalmente. Foi o que eu acabei de colocar, né? Então, a família, a sociedade humana e depois o governo vai ser responsável por isso. Promessa. Então, uma aliança traz as condições e traz uma promessa. Gênesis 9:11 diz o seguinte: especifica a obrigação que Deus impõe a si mesmo, a promessa que faz a Noé e a toda a raça humana, de que, através dele, né, o mundo não será destruído. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, essa aliança, ela continua valendo. Deus fez essa aliança com toda a terra. Só que o ímpio pode olhar para o arco-íris, né, que a gente vai mencionar, e dizer, olha aí, Deus prometeu, né, ele vai cumprir, porque também é para ele essa promessa, para todos nós e para todos os seres. Um textozinho aqui, queridos, para resumir, é que a condição da humanidade após o julgamento cataclísmico permanece a mesma de antes. O julgamento não alterou ou mudou a condição do coração humano. Isso é um fator interessante, né?
o fato de que nem o dilúvio, que veio e destruiu tudo, mudou nada da condição do homem, porque ele continuou confrontando a Deus. É a mesma coisa hoje. A gente está passando por uma situação única na história, muito difícil, mas não é isso que vai mudar o coração do homem. O homem continuará tendo seu coração duro para com Deus. A implicação, voltando aqui a ler, é que Deus seria completamente justificado em exterminar todas as gerações da humanidade por meio de um grande julgamento. Há apenas uma razão pela qual ele não faz isso: por causa de sua própria graça e misericórdia para conosco. Então, a única razão está no próprio Deus e nunca em nós. A terra é mantida e preservada apesar da situação humana. Assim, a aliança feita com Noé cria um estágio firme da história, onde Deus pode elaborar seu plano para resgatar seu mundo caído. Esta é uma aliança na qual Deus se liga, Deus se obriga, e ele manterá a aliança apesar do fracasso humano. Então, é ele mesmo quem se liga a esta aliança, é ele quem fala, né? O homem apenas ouve, o homem não tem o que oferecer em contrapartida, ele apenas ouve e deve procurar seguir esta aliança para a sua própria sobrevivência. Mas Deus se obriga que vai manter essa sobrevivência, que não vai destruir o homem novamente desta mesma forma. Então, finalmente, aqui o sinal desta aliança. Qual é esse sinal? O sinal da aliança é o arco de arqueiro. Veja que interessante isso. Deus dá a Noé e a todos os seus descendentes, a toda a raça humana, um sinal físico da aliança. O sinal da aliança com Noé é um arco-íris nas nuvens. Mas, na verdade, não há a palavra arco-íris em hebraico. A palavra usada aqui é o termo comum para um arco de arqueiro. O arco-íris, então, é uma imagem física de que Deus abaixou as armas, como indicado na promessa. Como se Deus tivesse deposto a sua arma, né, o seu arco de arqueiro. Nunca mais haverá uma inundação para destruir a terra. E é interessante que o arco colocado nas nuvens esteja sempre apontado para os céus e nunca para baixo na terra. Bom, claro que isso é já uma ideia, né, que não está na Bíblia, mas que o formato do arco nos sugere isso. Primeiro porque não há o termo, né, arco-íris. O termo que é usado é arco de arqueiro. Então, olha lá o arco de arqueiro. Ele está apontando para cima e não para baixo. É como se Deus tivesse deposto a sua arma. Então, esse é o sinal da aliança. Qual é o lugar? Vou chegando ao final. Qual o lugar da aliança de Noé na história? A aliança com Noé está em vigor hoje. As promessas e declarações de Deus sobre o futuro empregam um negativo enfático. Nunca mais, 4 vezes. Nunca mais farei isso. Então, Deus efetivamente prometeu e reafirmou. Talvez, numa leitura ocidental dos termos desse pacto, seja muito repetitivo, mas isso tem a ver, de novo, com a cultura e essa ênfase para deixar claro o que não seria feito. A aliança com Noé afirma a imagem divina, né? Aquilo que Deus é e a sua aliança com a criação. A aliança com Noé é instrutiva porque mostra que receber um novo começo e uma lousa limpa não é um remédio suficiente para a situação humana. Então não é a condição, não é o meio que estraga o homem, mas o estrago do homem está dentro dele próprio. A gente sempre ilustra isso dizendo que basta que você não ensine a criança no caminho que ela deve andar e que ela vai se destruir a si própria e destruir os que estão ao seu redor. Não precisa ser cristão, nem judeu, nem bíblico para entender essa realidade. Basta que você não eduque o seu filho para que ele se torne um marginal. E onde é que ele aprendeu a agir dessa forma? Onde é que ele aprendeu a querer bater nos pais, a querer dominar sobre os outros, a ser tão egoísta, a ser tão mau, enfim? Não aprendeu, já veio do seu chip de origem. Então, a gente tem que lidar com isso. Isso está na história de Noé. E eu queria só
fazer aqui, gente, para a gente terminar, que realmente acabaram aqui os slides, é dizer que como é interessante quando a gente faz uma relação dessa aliança com a aliança em Adão. A gente mencionou lá a aliança com Deus, que é o sábado, a aliança do trabalho e a aliança do casamento. Na verdade, todas essas alianças, elas são relacionais, porque a aliança com Deus é uma relação relacional. Aliança com Deus, relação com Deus. A relação de trabalho hoje, ela mudou um pouco por conta da nossa modernidade, mas ela sempre foi uma relação também de pessoas. Né? Ou seja, por exemplo, no Antigo Testamento, você tem até a relação de escravidão dentro do próprio povo de Israel. Você fala, mas como assim? Deus aceitava a escravidão? Gente, não tinha CLT naqueles dias, né? Você não tinha direitos trabalhistas. Como é que eu servia você, trabalhava para você? Num regime chamado de regime de escravidão, que era um regime de servo. O que não dava o direito a você a agir com violência contra mim. Inclusive, você tem várias leis de Moisés lá, estipulando como deveria ser essa relação de uma forma justa. Mas, por exemplo, eu tinha uma dívida, eu estou te devendo uma quantidade que eu não tenho como pagar, eu vou te pagar em serviço. Ah, tá bom. E como é que eu sei que você vai me pagar? Não, eu vou colocar aqui uma sovela na orelha, né? Dizendo que eu pertenço a você e eu vou estar, enquanto eu tiver a dívida, eu sou o seu escravo, eu vou servir você, eu vou trabalhar para você. Então, era a relação de trabalho daquela época. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as três tipos de aliança, que era aliança com Deus, aliança de trabalho, aliança de casamento, todas têm a ver com relacionamento com outra pessoa. E todas são feitas na base da fidelidade e na base da confiança, na base da credibilidade. Eu não contrataria você para trabalhar na minha casa se eu não tivesse plena confiança de que você é uma pessoa honesta. Então, quando eu convido você, a gente pode até colocar esses termos de forma verbal ou escrito num papel, deixando claro os seus direitos, os seus deveres, mas é uma aliança de relacionamento. Então é bem curioso isso, que aqueles aspectos fundamentais da aliança de criação, todas têm a ver com o relacionamento, e é isso que nos sustenta a nossa vida. Queridos, então, é isto. Olhar a aliança de Deus com Noé é a manutenção da promessa de Deus de que ele fez a vida para ser preservada. Imagine o que foi para Deus destruir aquela criação para recomeçá-la a partir de Noé. E o que a gente vê também é que não importa o tamanho do julgamento lançado sobre o homem, o coração do homem continua sendo o mesmo. Você pode, imagine que para aquela geração da Torre de Babel que vai vir depois, a história do dilúvio era uma coisa recente. Né? Pensar que, ora, né, os nossos, sei lá, tataravós morreram no dilúvio, pessoas que pertenceram a outra geração se foram, e você continuar insistindo no seu pecado contra Deus. Isso também me dá uma ideia sobre o que vai ser o inferno. Porque no inferno as pessoas estarão sob julgamento e continuarão confrontando a Deus. Elas continuarão pecando, elas não vão se arrepender, apesar do sofrimento que elas passarão por toda a eternidade. Então será um ciclo. Elas sofrem, né, o julgamento de Deus, se tornam mais duras por conta disso e continuam sofrendo o castigo merecido, né, para com os seus corações. E por outro lado, eu vejo a graça de Deus, que escolheu daquela geração uma família pela sua graça e assim também nos escolheu pela sua graça para sermos salvos do futuro dilúvio, porque é Jesus, lá no seu sermão escatológico, que nos fala que assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas se casavam, se davam em casamento, viviam e não esperavam, né, que viesse o Filho do Homem, ele virá e virá como um ladrão. Então, nós temos que olhar para aqueles dias, aqueles momentos de julgamento do dilúvio, como um sinal claro de que Deus irá cumprir um novo julgamento, não por águas, mas pela vinda do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Nós vamos ficando por aqui e na semana que vem nós vamos entrar na aliança com Abraão.
Então, isso vai ficando cada vez mais intenso. A aliança com Abraão é um momento central aí para o entendimento disso. E aí nós vamos ver que vai acontecer a aliança de corte, né? O cortar a aliança. Então, a partir dali você tem uma nova aliança numa família e numa nação de Deus. Vamos orar, queridos, para nós finalizarmos. Ok? Quem poderia orar? Vou pedir para Dulce, por gentileza. A Dulce está ali na frente de um quadro bonito. Oi, pastor. Oi. Vou orar. Senhor amado, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de ouvirmos a tua mensagem e entender a profundidade da tua aliança, da tua promessa e da imutabilidade do seu ser, Senhor. Em todas as vezes o Senhor foi o mesmo. Que nós possamos compreender que esse Deus maravilhoso é o mesmo Deus que esteve com Abraão, com Isaac e Jacó, e está conosco até hoje, principalmente através de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por tudo e abençoa cada um de nós, que tenhamos todos uma boa noite de sono. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Dulce. Esse é um bom ponto para enfatizar também, né? Deus é sempre o mesmo, nós é que mudamos, mas Deus continua no mesmo lugar, mesmo ontem, hoje o será para todos sempre. Queridos, que Deus abençoe. Foi muito bom podermos estudar esse texto, muito desafiador, confesso, mas está sendo para mim muito importante, ampliando bastante a visão que a gente tem da palavra de Deus. Forte abraço. Agora eu vou ativar o som de todo mundo. Semana passada eu meio que cortei, e aí teve gente que reclamou, falou, mas pastor, você fechou a cortina, a porta na nossa cara, né? Eu vou ser mais educado, deixar a porta aqui aberta e sai quem quiser. Shirley, tudo bem? Tudo, pastor. Graças a Deus. E com você? Aconteci e o gatinho. Aqui é gato e cachorro. Helene, Deus abençoe. O Nicolas está acordado até agora, Rosiane. O Nicolas não perde. Ivete, Elson. Consegue estar acordado, O Davi também está por ali. Está O pertinho. Nicolas está aqui acompanhando, né? Não é feriado. Gabriel é feriado, Davi também não vai ter aula online. Dia do trabalhador. Gente. Relaxa que amanhã é feriado, gente. Tchau, gente. Amanhã é dia de dormir mais. Podia até ter Eu vou na NAC, eu tô cansada. Um beijo, pastor querido. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Tchau. Valeu. Boa noite. Ivete, Elson, Almira, Rosenda, Nice, Deus abençoe, Laís, Dri, Amém. Almira, Amém, amém, pastor. É a internet, ele não saiu, não. Tálcia, Deus abençoe. Amém, pastor. Amém. Leonara, obrigado, Deus abençoe. Pastor, Sim, eu acho que a Eliane, mãe do Arthur, está aí. foi, a gente orou por ela, Rosenda. Nós oramos Eu por sei, ela. Oi? ela está assistindo. Foi, então. A gente orou por ela. Ah, no começo eu que me atrasei, né? Que coisa feia. Tá bom. Aham, descobrimos agora. Eliane, a igreja inteira está orando por você. Amém, obrigada. Deus abençoe, Guilherme. Firme aí que nós estamos orando aqui por você, tá bom? Amém. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém.
Ó, e a Ivete está se seguindo aí com a camiseta do grupo de oração, hein, pessoal? Tá muito bem, Ivete. Ah, Ivete tá com o jeito do É o legal. Grupo Amor, é o nome do grupo de oração antigamente. Ah, que legal. Eu pensei que era algum grupo novo que estava recebendo camisetas pelo correio. E até fiquei esperando. Quem chamou ele? Adriana, Aí você ia querer Adriana, camiseta, né, Gabriel? Vamos fazer camisetas para os grupos, hein? A ideia. A ideia, hein? Adriana e o mandou fazer essas camisetas. A gente precisa fazer umas novas, hein? Que tem gente que não tem. Aí.